Sobre a entrevista com o neurocientista Antônio Damasio, concluímos que, a respeito de ciência e tecnologia, as tecnologias elas ajudam as pessoas em tratamentos de doenças são tecnologias magníficas. Ele mudou um pouco o conceito dele a respeito dessas tecnologias nesse sentido, porque elas permitem uma grande e rápida disseminação das informações. Então, esses pontos positivos em relação ao tratamento de doenças, que foi uma coisa assim que evoluiu bastante. Porém, ele aponta que existem o lado negativo dessas tecnologias. Ele diz que o uso de certas tecnologias, como as mídias sociais, elas apresentam problemas bem graves, quando emitem opiniões e informações. Pessoas, elas passam a ter, assim, várias opiniões e elas falam sem muita reflexão. E isso provoca um risco de colisão, porque o ser humano, ele tem visões diferentes a respeito de si mesmo e do que é o mundo. Então, ele aponta que o ser humano ele fica meio que refém das mídias sociais e acontece uma desvalorização do indivíduo e de seus valores humanos. E sobre os combates aos malefícios causados pelas mídias sociais. Então, ele coloca que é preciso tratar os fatos de forma mais científica, olhar, analisar e discutir de forma livre, e o caminho para se conseguir essa forma mais científica de debate é através da educação. A tecnologia ela tem um viés negativo, mas também é possível disseminar as boas práticas através dela, se a pessoa for educada para saber o que pode, o que não pode, o que não deve falar nas mídias sociais. E aí ele coloca que também as redes sociais elas prejudicam a qualidade de vida, porque as opiniões estão controladas e manipuladas. Sobre as pessoas que se tornam incapazes de lidar com o real. As pessoas elas perdem cada vez mais o tempo com as mídias sociais. E essas mídias sociais condicionam o indivíduo à máquina. Quanto mais as pessoas passam em frente às máquinas, mais perdem a noção da realidade, tornando-se incapazes de lidar com o real. E aí ele pontua também que as crianças, atualmente, elas já nascem imersas às redes sociais, ao computador, à internet, ao telefone, celular, tablet, desde a primeira infância. E para Antônio Damasio, a exposição nas redes sociais é como uma pornografia pessoal. E quando a pessoa não tem nada para manter em sigilo, ela perde o pudor. Então, ela deixa de ser assim autônoma de si, deixa de ter a sua privacidade, passa a expor as coisas de tal forma na internet que ela acaba perdendo a noção do que é certo, do que é errado, do que ela deve falar ou não. E ela perde o pudor da própria existência ali. A ciência, ela é o cognitivo. E ele explica que a neurociência, ela traz uma abertura para compreender como é o ser humano e o que tem dentro desse aspecto e a valorização do cognitivo. As pessoas, elas estão de fato a compreender o que é a vida humana, sem de fato entender o que é o afeto e o que isso tem a ver com a felicidade. Na medicina, a forma com que o médico atua e percebe como está o doente, ele passa a ter empatia por esse paciente e começa a imaginar como ele pode ajudar. E isso é desenvolver a empatia com os outros. Afetos e emoções não são exclusivos dos humanos. Tem formas simples e os seres que não são os humanos, eles também têm esses afetos e emoções, embora inconscientemente eles não tenham consciência, né? Eles não pensam que eles são, mas eles também têm. E aí ele pontua como reagir ao que está acontecendo. A vida cognitiva
e afetiva estão muito relacionadas. Grande parte dos aspectos negativos das emoções vem das emoções negativas. Então, é preciso não conviver com essas emoções justamente para não sentir e reagir a elas de forma negativa. Aí ele fala que os sentimentos negativos são extremamente negativos para a saúde, são muito prejudiciais, mas ao mesmo tempo eles são benéficos porque eles ajudam as pessoas a escapar de alguns perigos, por exemplo, o que poderia acontecer com elas. E há sentimentos extremamente refinados e que podem levar os seres humanos a fazerem coisas boas.